reexame de seus julgados. Por tais argumentos, concluo que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar conflitos de competência entre juizados especiais e juiz de primeiro grau da Justiça Federal de uma mesma seção judiciária. Não fosse apenas por isso, recordo que os juizados especiais foram concebidos pelos constituintes de 88 com o escopo de simplificar a prestação jurisdicional e não de multiplicar ou, de alguma forma, dividir competências. Nesse sentido, trago a preciosa lição de Cândido Rangel Dinamarco, para o qual eles, os juizados, entre aspas, foram instituídos com o objetivo explícito de criar meios para diminuir a litigiosidade contida, concorrendo para a redução dos conflitos que não chegam ao Poder Judiciário e, por isso, constituem fator de crescente insatisfação pessoal das pessoas e possível deterioração de suas relações. E o eminente professor da USP segue nesta toada, exatamente afirmando que os juizados especiais vieram para simplificar a prestação jurisdicional. Tais julgados, concebidos também no âmbito do direito comparado, resultaram de idêntico desiderato, registrando Mauro Capelletti que, entre aspas, sem os juizados de pequenas causas, os direitos das pessoas comuns serão apenas simbólicos. O desafio é criar fóruns que sejam econômica, física e psicologicamente atrativos para os indivíduos, de tal modo que os jurisdicionados possam se sentir confortáveis e confiantes em utilizá-los, independentemente da situação financeira e social da parte contrária. Ora, se o objetivo que presidiu a instituição dos juizados especiais for o de simplificar o processo judicial, aproximando o jurisdicionado do órgão responsável pela adjudicação da lide da qual é parte, não faz qualquer sentido, a meu ver, transferir a um tribunal superior a atribuição de solucionar conflitos de competência entre juízes que o integram e outros que possuem a mesma medida de jurisdição. Então, senhor presidente, em face do exposto, pelo meu voto, conheço e dou provimento ao presente recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para que julgue, como entender de direito, o conflito de competências entre o Juízo Federal do 7º Juizado Especial e o Juízo Federal da 30ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o meu voto. Ou seja, o ministro conheceu-se, admitiu preenchidos os pressupostos para que pudesse haver o julgamento e acolheu os argumentos apresentados e, nesse sentido, ficou definido, já adiantando, a decisão do plenário foi justamente por unanimidade acompanhar o voto do ministro relator, a competência ficou definida como sendo do TRF e não do STJ. Isso mesmo, ele até justifica esse fato pela circunstância de que a lei do juizado foi criada com o intuito de minimizar os custos do processo, de também trazer celeridade processual para as pessoas. Então, fazer com que esses recursos cheguem ao STJ não estaria de acordo com a finalidade principal da lei do juizado, que é muito mais célere, muito mais rápida, e a finalidade é justamente essa. Então, definiu que realmente a competência, quando houver esse conflito, é do Tribunal Regional Federal, da seção judiciária, onde há o conflito entre aquele juizado e a vara, no caso aqui da 2ª Região. Prosseguindo, vamos para mais um destaque da sessão plenária da quarta-feira. Recurso extraordinário 591.874. Relator também o ministro Ricardo Lewandowski. Viação São Francisco Limitada versus Justa Servim Franco. Um recurso extraordinário que foi apresentado contra uma decisão que entendeu no sentido da responsabilidade civil objetiva de empresa privada prestadora de serviço público em relação a terceiro não usuário do serviço. Bom, vamos fatiar como sempre, Lídia. Logo aqui temos um conceito a ser definido, responsabilidade civil objetiva. Certo, a responsabilidade civil seria todo aquele tipo de responsabilidade que alguém tem em virtude de ter praticado um dano contra uma determinada pessoa. Então, se você bate no carro de alguém, por exemplo, você teria a responsabilidade de reparar o dano causado àquela pessoa que teve o seu veículo danificado. E a responsabilidade civil, normalmente, quando você alega que alguém tem que te reparar, você tem que fazer algumas provas naquele processo, como, por exemplo, que houve o dano, que houve um nexo causal, ou seja, uma relação entre o dano e o fato, e também que houve, naquele caso, a culpa da pessoa, né? Então,
entre particulares, o juiz normalmente necessita da comprovação da culpa. Mas quando se trata de uma responsabilidade do Estado, haveria então uma responsabilidade objetiva, ou seja, você prova que houve o dano e você prova que houve o nexo causal, mas não haveria necessidade de prova da culpa. Então, a diferença entre uma responsabilidade civil subjetiva e a objetiva é justamente porque na objetiva não há necessidade de se demonstrar a culpa. Ou seja, basta provar o dano ocorrido e a relação entre o dano e o fato, que é justamente o nexo causal. E o curioso, Lídia, é que o ministro Ricardo Lewandowski, durante o julgamento, ele traçou um histórico sobre os antecedentes em relação a esta tese da responsabilidade civil objetiva, e ele falou do passado, definindo em frases que foram citadas "The king can do no wrong" ou "Le roi ne peut mal faire", que se referem ao antigo princípio da irresponsabilidade. Ou seja, pelo significado das frases, em uma tradução livre, no caso da frase em inglês, o rei não pode errar e o rei não pode fazer, no caso da segunda frase citada em francês. Ou seja, já se partia de um princípio que o Estado não tinha responsabilidade, e um conceito plenamente superado, como o próprio ministro Ricardo Lewandowski disse. Até por uma origem divina, porque na antiguidade os reis eles tinham essa característica de serem considerados divinos, que não cometiam erros alguns. Então, nessa época, os estados, os países, eles não se responsabilizariam jamais, o rei, o Estado, a administração pública, jamais seria responsabilizado por um dano que causasse a uma pessoa. Então, essa teoria era a teoria da responsabilidade, da irresponsabilidade total do Estado nessa época. Obviamente, isso foi evoluindo e chegou até o que é adotado hoje no nosso país. Vamos rever trecho do relatório do ministro Ricardo Lewandowski, quando ele resgata a origem deste processo antes de ele chegar ao STF. Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Justa Servim de Franco e outra contra a Aviação São Francisco em razão de acidente ocorrido em 14/11/98 que vitimou seu companheiro no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa, que eu transcrevo, mas da qual lerei apenas um trecho que importa. E é o seguinte, entre aspas: a míngua de prova de que o acidente envolvendo ciclista e ônibus de empresa de transporte coletivo com morte de ciclista deu-se por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, a empresa responderá objetivamente pelo dano, seja por se tratar de concessionária de serviço público, seja em virtude do risco inerente à sua atividade. Esta é a tese fundamental. Vamos prosseguir no relatório do ministro Ricardo Lewandowski, pois ele dá mais detalhes a respeito deste processo e das alegações que foram apresentadas. E, na sequência, nós voltamos. Alega a recorrente, em síntese, que a teoria da responsabilidade objetiva não se aplica ao caso, pois a pessoa que faleceu em razão do acidente não era usuária do serviço de transporte coletivo. Nas contrarrazões encartadas às folhas tais, sustenta-se a responsabilidade objetiva da recorrente, bem como a inocorrência na espécie de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Houve uma controvérsia referente a parecer da Procuradoria-Geral da República, e isto tem a ver com a questão da repercussão geral. Detalhes sobre isso você vai ver daqui a pouquinho, quando o Síntese voltar, logo depois do intervalo. Síntese está de volta e estamos revendo destaques da sessão plenária do dia 26 de agosto de 2009, quarta-feira. No final do bloco anterior, estávamos acompanhando o julgamento do recurso extraordinário 591.874, uma controvérsia referente ao papel do Estado quando se trata do julgamento de, no caso específico, um acidente que envolveu uma empresa privada concessionária de serviço público e que vitimou uma pessoa que não era usuária naquele momento do transporte público em questão. Após a apresentação do relatório, houve uma controvérsia referente a parecer da Procuradoria-Geral da República. Lídia, isso tem uma relação direta com a repercussão geral, que foi reconhecida no caso, mas que gerou, exatamente como já dissemos, uma controvérsia. Que controvérsia foi essa relativa a
repercussão geral e o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre este aspecto do processo. Bem, esse recurso extraordinário realmente teve a sua repercussão geral reconhecida, até porque se não tivesse, não poderia estar sendo analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E a controvérsia que surgiu neste instante do julgamento foi o fato de que o ministro Ricardo Lewandowski